Pronto, boa noite. Boa noite, Kelly. Que bom. Que bom estarmos juntos para falar sobre um assunto tão pertinente, né? Verdade, Ainda mais num momento como esse, que está sendo crítico para todos os professores e alunos e pais, né? verdade. Tendo que, tendo que transformar, né? Quebrar paradigmas, né? Falar sobre educação, é isso aí. Vamos lá, então. Só rompendo aqui o computador, guardando um pouquinho as pessoas que Uhum. estão chegando aos pouquinhos. Então, quem está chegando aí? A Marisa. Ei, Marisa, tudo jóia? Boa noite. A Marisa é que frequenta os nossos grupos de constelação, nossa companheira lá de trabalho. Legal. Boa noite, Marisa. Bem-vinda. Um amor, um doce de pessoa, uma buscadora. Vem com muita força, querendo aprender muito, né, Marisa? Que bom. Cadê o pessoal? Oi, Carla, lá, Carla entrando. A Marisa, gratidão compartilhada, Marisa, gratidão com todo o meu carinho pela sua Boa. linda presença. E vamos lá. A Kelly, ela também é consteladora, né, Kelly? Trabalho com constelação, isso aí. E no momento em que começou, hein, Kelly, como é que foi a trajetória? Como é que a gente vai se encontrando, né? Eu falo muito da gente escutar o chamado, né? Verdade. Esses dias eu estava percebendo assim como que a pandemia nos trouxe luz, né? Apesar de tantas mortes e tantas tristezas, né, que tantas famílias estão vivendo, para muitos não é luz, né? É uma dor muito grande. Mas para nós que ainda, né, temos a alegria de dizer que não há uma perda profunda na nossa família, porque a gente sabe que a dor é maior quando é muito próximo de nós, mas eu acho que trouxe essas reflexões e isso de alguma forma ilumina a gente, né? Essa Né? mudança de paradigma, o olhar para o outro, que a gente estava tão centrado em nós e de repente você ter que se cuidar, como muitas vezes, agora nem tanto, olha como que a gente vai mudando, né? As pessoas falavam assim, eu saio de máscara se eu quiser, é a minha vida. E de repente você vê que a sua vida está diretamente ligada e conectada com o outro, né? Quer dizer, aquilo que você faz de ruim para você pode afetar o outro, e o outro pode ser aqueles que você mais ama, né? Verdade. E a constelação, e são chamados, né? Essas vivências duras na vida da gente são chamados. E a constelação, acho que para todos nós, né, foi chamado, né, Kelly? Verdade. Muito chamado. A Amanda chegou, bem-vinda, Amanda. Amanda é nossa staff lá, também é uma frequentadora dos nossos grupos, é uma querida. Vou Boa noite colocar a aqui. todos vocês aqui na live. Lá o Tude, boa noite, Tude. Tude também trabalha lá na Vitrice com barras de axis. Ele é Aí, fisioterapeuta, trabalha com a medicina germânica também. Olha quantas pessoas lindas. Então vamos, né? Nós temos aí uhum. quase 10 minutos de iniciamos a nossa live. Acho que já podemos colocar uma musiquinha aqui pra gente harmonizar, baixinha. Adoro barras de Access e a medicina germânica conversa muito com a constelação. Muito, muito. Muito. O Tude traz esse conhecimento, a gente trabalha muito em parceria lá na clínica, sabe, Kelly? Olha que legal. Ele traz muito
quando ele pega, né, alguém que ele sente que precisa olhar para a família, ele fala, olha, vai constelar. E mesmo quando não vem, né, porque a gente sabe que os consteladores e os constelandos, eles se aproximam por afinidade, eu tenho Verdade. certeza que procuram o seu constelador, né, que na cidade a gente tem outros consteladores, e aí seguem, mas seguem num caminho orientado, né, que é bem bacana. Verdade. Eu adoro, adoro. Eu trabalho muito com as frases do Barras de Axis. Eu tenho feito essa. O Shauana começou agora. A gente está Eita, começando delícia. devagarzinho. Quando der 7h10, eu acho. Ah lá o Tude falando com a gente lá. É isso Olhar mesmo. biológico junto com o transgeracional das constelações. Isso aí. E aí a gente juntos, né, somos mais fortes e podemos auxiliar as pessoas, facilitar o processo, o crescimento de cada um. Verdade. Então, Ah, é incrível. eu uso muito isso. O que mais é possível, como pode melhorar. Adoro. Abre assim, como se abrisse os caminhos, né? Eu É, lembro quando tu usou a primeira vez algumas frases de Barras comigo, eu falei assim, que isso? Aí ele deu risada, né? Aí é Barras, aí eu falei, nossa, alguma coisa mudou aqui. Alguma coisa mudou. O Tico e o Teco não conseguia entender, sabe, o que estava acontecendo naquele momento, mas a consciência deu uma expandida, assim. Eu percebi que o quanto, quando ele perguntou, quantas perguntas me abriram espaço para o novo. Então, é. estou me encantada, apesar de ainda não ter feito o curso com ele. Eu faço Nossa, questão de fazer esse curso ainda nessa vida, é né? muito, Trazer viu, conhecimento Lu? mais. Viu, Ju? Você fez, Kelly? Você fez a formação? Ainda não, mas eu sim. Eu faço, eu adoro barras de Uhum. Access. E eu trabalho com algumas frases do Access na constelação. Ah, tá. Tenho visto assim que a resposta das pessoas tem melhorado muito. Então, por exemplo, a gente trabalha na constelação muito com a gratidão. Aham. Aí eu sempre falo assim: gratidão, como pode melhorar? O que mais eu ainda não vi? O que mais falta eu enxergar em cima dessa situação? Então, assim, quando eu gosto muito de trabalhar com as cartinhas, né, sistêmicas, aí aparece assim o que eu ainda não consegui enxergar diante dessa situação. Porque o universo entende que a gente agradece aquilo que a gente já tem. E como que ele pode enviar mais? Então, assim, eu tenho trabalhado com as duas coisas muito em conjunto. E tem dado muito certo mesmo. Eu tenho adorado, assim, os resultados têm potencializado. É bem Muito legal. bacana. Sem determinar alguma e deixando aquilo para vir mesmo, né? Sem nenhuma intenção, né? Sem interferência. E o que mais É. possível e vai chegando para a pessoa que está ali, né? Muito Aham. legal mesmo. Que bacana. Ô, Kelly, então. Hoje nós viemos aqui para falar, né? Eu não sei se você teve oportunidade, que a gente também, graças a Deus, anda trabalhando bastante, né, Kelly? Então, talvez você não tenha tido a oportunidade de ver as nossas outras lives, mas a gente falou sobre a questão do casal, a gente falou, né, na luz das constelações, como que funciona, né, esse equilíbrio entre dar e receber entre homem e mulher, por conta até do Dia dos Namorados. Depois nós falamos também sobre a culpa e a inocência, que é o que, né, meio que regula as nossas relações. E agora nós estamos falamos sobre a última live foi da institucional, né, a sistêmica dentro das instituições, né, do espaço corporativo. E agora a gente trouxe a pedagogia sistêmica, que para mim foi um presente e foi muito bom. Você esteve aqui na Vitriz com a gente, fez um workshop lindo, extremamente para mim, enquanto consteladora, que acrescentou demais, porque eu não tinha noção, né? Minha formação em constelação familiar sistêmica ainda não tinha aberto esse leque, né? Para outras mais específicas, como direito, como educação sistêmica, e foi maravilhoso. A gente sente as resistências, né, de todos os sistemas, tanto do corporativo quanto do familiar. Por isso que a gente fala, escute no seu coração, sinta o que o seu coração traz, porque é extremamente
importante que as pessoas estejam alinhadas. A gente sabe na constelação. Então, você trouxe um tema muito interessante. Aí eu queria que você, para aqueles que não conhecem a Kelly, a Letícia está falando, a mãe adorou te ver na live, mandou um beijo lá, Kelly, para você. É a minha avó! Ai, que delícia! Então aí, o que acontece? Eu queria que você, né, falasse um pouco sobre você, porque alguns não te conhecem, outros conhecem bastante. Então, fala um pouquinho para nós sobre essa trajetória sua dentro das constelações sistêmicas, mas principalmente na educação sistêmica, né? Que é o tema que a gente vai abordar hoje. Joia, boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. E olha que delícia começar a live já com a minha avó paterna falando que amou. Para nós também é uma honra, tá? Olha que delícia. E assim, eu sou Kelly, sou a primeira filha do Luiz, irmão de tia Letícia, e da Gal, que vocês aí em Carangola conhecem demais, minha mãe. Ela é a secretária de Educação do município. E eu trabalho com a constelação familiar, mas eu iniciei o meu processo com a pedagogia sistêmica. Então, antes de ser consteladora, eu fui buscar a melhoria, né, da minha sala de aula. Então, assim, eu já tinha sido paciente da constelação, e aí eu já entendi, e a professora, né, Danda, maravilhosa, minha mãe. E aí, assim, eu sou administradora de profissão. Então, quando eu fui buscar a minha profissão, a gente vê que a profissão, né, tá muito ligada ao pai. Quando eu faço dentro da pedagogia sistêmica que a gente faz aquela anamnese para saber assim qual é sua orientação vocacional, a gente vê muito a profissão ligada ao pai. Então aí eu fui buscar a administração. Quando eu cheguei na administração, comecei a dar aula ao que serve ligado à mãe, né? Minha mãe, professora e tal, pedagoga, enfim, trabalhando com isso. Então eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, eu fiz a pergunta sem saber que era do Access, viu? Como que é o nome dele? Mas Leonardo. Tude, para nós a gente chama ele de Tude, né, Tude? De Tude. Eu fiz a do Access. Como é que pode melhorar? Como que eu posso melhorar a minha sala de aula? Então, eu conheci a constelação familiar como paciente, como cliente. E aí, lá na constelação, eu descobri que tinha essa parte, né, da pedagogia sistêmica. Então, foi quando eu fiz o curso lá em BH. Para quem não conhece, tem um curso muito, muito interessante aí em BH, que foi quando eu fiz. E aí, eu consegui aplicar a pedagogia sistêmica na minha sala de aula. Então, assim, a minha sala de aula, só para vocês terem uma ideia, não era uma educação comum. Eu já trabalhava com a educação tanto na parte técnica, tecnológica e de faculdade. Ou seja, eu dava aula de pós-graduação. Então, quando eu comecei a dar aula de pós-graduação, eu já levei a pedagogia sistêmica junto comigo. E Ju sabe disso, né? Extremamente desconfiada. Porque, assim, quando a gente é professor, a gente recebe todo um script pronto. Então, a gente recebe um plano de aula para a gente poder preencher. E dali a gente trazer o que vai ver na aula número 1. Um pouquinho. Não sei se agora melhorou. Agora melhorou. Então, assim, daqueles conteúdos abordados, eu comecei a dar uma introdução na pedagogia sistêmica. Então, desde a primeira aula, eu já voltei assim, meio que São Tomé. Eu acho que a maioria dos professores são assim, né? Ver para crer. Eu falei, não, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. Então, eu comecei a aplicar na minha sala de aula. Como eu vi que estava dando certo,
Aí eu continuei. E quando deu mais certo ainda, aí eu falei, agora tá na hora de eu fazer constelação familiar. Deixa eu ir lá ver como é que é esse negócio aí. E hoje eu trabalho com as duas coisas, tanto com a pedagogia quanto com a constelação. E a pedagogia, a mim, assim, a vontade mesmo é que outras pessoas conheçam a pedagogia sistêmica, né? Que é quando a gente consegue aplicar de fato as 3 leis sistêmicas básicas da constelação em sala de aula. Na escola, na faculdade, aonde você, em qualquer instituição de ensino. Isso é que é o importante da pedagogia. Você trouxe um tema que eu achei muito interessante, porque eu acho que é uma das coisas que interfere demais no bom relacionamento dentro da turma, né? Você colocou aqui pedagogia sistêmica, uma ponte entre escola e família. E, e aí é interessante porque o que acontece dentro da turma reflete em todo o bom funcionamento da escola, né? Porque quando você começa a ter muitos alunos trocando, saindo da sua escola, porque dentro da sala teve algum conflito, ou, né? Então, como que isso funciona? Porque é uma realidade, né? A gente sabe que isso acontece com frequência. E por que isso acontece? Aí as pessoas, vamos trazer é um material que não é bom, o material da outra escola é melhor. É porque lá teve um conflito com um coleguinha, a professora destratou meu filho, e aí o aluno destratou a professora, foi expulso da escola. Então, existe toda uma dinâmica por trás que às vezes não é ter uma boa orientadora, porque é como se você dissesse para todos aqueles profissionais que estão se dedicando tanto que eles são incompetentes, e que não é o caso, né? Que a gente, olhando para as corporações, a gente percebe que às vezes você contrata o melhor dos melhores, mas se tiver uma questão sistêmica, não funciona. Então, todos nós, se tivermos a abertura, né, como você se falou, eu vou ver o que é isso. Vamos experimentar. Ninguém é obrigado a seguir nada, né, ou a aceitar tudo. Mas seria interessante que as pessoas começassem a abrir o coração, né, Kelly? Porque você bem sabe os resultados disso, né? Assim, quando a gente é professor, a gente avalia muito a história do aluno. A gente carrega muito o que aconteceu, por que aquele aluno é desse jeito. Então, a gente às vezes quer saber o que aconteceu ali. Então, quando a gente é professor, quando a gente trabalha com a pedagogia sistêmica, a gente tira o julgamento e olha para o que é. Eu gosto de fazer uma analogia. É como se a gente visse o voo do passarinho. Tira o passarinho e fica só com o voo. Ou seja, o que ele me traz? Então, assim, alguns professores são extremamente críticos. Então, eles querem julgar o aluno. Alguns professores já entram em sala de aula preocupados porque Pedrinho está dentro de sala de aula e Pedrinho é extremamente problemático. Então, você já ficou sabendo daquilo antes de entrar em sala de aula. Um diretor, um coordenador pedagógico, algum professor anterior de Pedrinho, ele te chama e fala, olha, tem um rapazinho lá que vai te dar muito trabalho. Já vai passando para as novas gerações. Já vai passando, né? Então aí aquele professor ele já entra, a primeira coisa que ele faz é a chamada. Ele fala, deixa eu ver quem é Pedrinho. Então aí ele já vai saber quem é esse aluno. Quando ele olha para o aluno, ele já vai no julgamento. Então ele se protege. Aí entra uma coisa bem interessante. O professor, ele não fica livre para dar aula. Ele já fica preocupado com a reação daquele aluno. Então, tudo que ele faz é baseado naquela preocupação. Como é que eu vou fazer para que Pedrinho interaja comigo, para que ele não fique brigando com os outros alunos. Enfim, a pedagogia sistêmica tira isso. E olha através do que está se apresentando ali para você. Quando eu trago a pedagogia sistêmica, eu sempre falo para as escolas assim: o que a gente vai mudar não é metodologia de ensino,
Você pode utilizar a metodologia de ensino que você escolheu, mas o que você vai utilizar a partir de hoje é a postura que atravessa. E a postura que atravessa é a que não julga. A postura que atravessa é aquela que reconhece que eu sou professor e que eu estou ali para dar aula, sem julgamentos. Então, é aquele professor que organiza sua sala de aula de acordo com a entrada desses alunos. É aquele professor que olha para a história dos alunos e não quer mudar. Tem muito professor que olha para os alunos e fala assim: pois é, se fulano não tivesse a mãe que tem, fulano era melhor. Duro Só isso, que hein? muito professor esquece que graças a essa mãe imperfeita, esse aluno está ali. Então a pedagogia sistêmica fala assim: graças à família que você tem, eu tenho você para ensinar e eu tô aqui para te dar aula. E do meu lugar de professor, eu enxergo você do seu lugar de aluno. Na minha sala de aula, quem manda sou eu. As regras, aí é que tá o pulo do gato, né? As regras de casa, elas são tão válidas quanto as da escola. Elas só são diferentes. Então, por exemplo, se na sala de aula não pode comer, lanchar, em sala de aula você tem que sair para um ambiente diferente, tá tudo bem. Mas o professor não pode dizer assim, quer dizer que a sua mãe deixa você comer em frente à televisão? Quer dizer, o professor já está para além da sala de aula. E isso é julgamento. Isso é uma postura que não acessa o conhecimento. Porque se o aluno souber que o professor julga a sua família de origem, o aluno dá problema em sala de aula. O aluno começa a ficar agitado, o aluno começa a não querer saber da aula, por mais atrativa que seja. Uma Então, quando a gente pergunta, trabalha. Kelly. Oi? Desculpa, mas aí o saber, né? É interessante a gente nessa questão do campo, né? E o saber, ele precisa ser dito? Pois é. Gente, o saber atravessa a nossa postura. Uma vez, eu adoro falar sobre isso, né? Uma vez eu tratei uma sala de aula inteira por causa de um professor que simplesmente chegou em sala de aula e disse assim: olha, é um professor de. Se foi ensino superior. O professor chegou em sala de aula e falou assim: vocês sabem que na minha turma todo mundo perde. Olha só. Ou seja, ele já impôs, ele já falou assim: quem não estuda na minha disciplina, perde. E vocês já devem ter ouvido no corredor que eu sou o professor que reprova todo mundo. Foi uma sala de aula que falou assim: os alunos falaram assim: vamos buscar a pedagogia sistêmica para ver se dá uma melhorada nesse professor. Então, a postura dos alunos mudou e a postura desse professor mudou automaticamente. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente faz para os professores dentro da pedagogia sistêmica é: você está na sua missão? Você está aqui para a sua sala de aula sem expectativas e julgamentos, apenas para dar aula? Aí muitos recuam, né? Aquilo que a gente falou mais cedo, por causa da importância. Então, pera, eu sou professor de uma instituição superior. Eu trato muito aluno, Ju, de mestrado. Aqui em Conquista tem, né, mestrado e doutorado. E muitos alunos em ansiedade extrema. Por conta disso, muitos orientadores, donos do saber. Então, tudo que você me traz não é válido. E dentro da pedagogia sistêmica, a gente olha ao contrário. A gente avalia tudo que o aluno traz. E o que o aluno traz, talvez, seja extremamente necessário para melhorar a sua sala de aula. E muitos professores não estão disponíveis para isso. Apenas para o julgamento. E no julgamento, não acessa. E aí é tão interessante, né, quando a gente olha para o sistema educacional brasileiro em si, né,
que ele surge, como ele surge, qual o propósito que ele surge, igual eu estava falando, né? Porque a princípio, por que essa postura do professor? Que se muitas vezes no treinamento e a gente percebe a dificuldade do entrar nessa realidade do aluno, do passar para o conteúdo de uma forma a ter uma interação real com esse conteúdo, né? Então, a gente olhando para o sistema educacional, como ele surge, essa importância que a gente traz, né? Às vezes a gente faz, eu não sou da área da educação, mas tive a oportunidade pela sua mãe de ter que estudar um pouco mais, me aprofundar em pedagogia sistêmica um pouco mais, para fazer um workshop que nós combinamos, e perceber isso, que o professor não é só por, né? Porque também você tem o seu consciente e o inconsciente pessoal também. Mas é muito por esse inconsciente coletivo do sistema educacional, né? Que você tem um professor que surge daquela classe, né, menos favorecida, e que é dado a esse professor, no momento do surgimento da educação no Brasil, uma certa projeção social. E naquele momento, todo aquele propósito que permeou fez com que aqueles primeiros professores se sentirem superiores, até por uma necessidade de reconhecimento social, né, porque eles realmente não eram reconhecidos. E foi essa moeda de troca usada para que as pessoas se interessassem, inclusive, em dar aula, né? E aí essa importância, ela reverbera nesse sistema sem que o professor perceba, né, que ele está sendo vítima desse sistema, dessa consciência que vem de outros professores, da ancestralidade da educação. Então, eu acho isso muito bacana, porque se você continua negando, é como se fossem os nossos pais. Enquanto a gente continua condenando os pais, a gente repete o padrão. E o que acontece no sistema educacional é que as pessoas olham e criticam o passado, não querem reproduzir, sabem que precisam mudar, mas eles não honram, porque aquelas pessoas fizeram o melhor que davam conta. Tudo o que aconteceu era a única forma que eles sabiam fazer. E aí eles trazem apenas o que? A reprodução do padrão da necessidade de importância, que é aquilo que a gente condena nesse histórico, né? A questão do professor que submetia o aluno, né? Do professor que você acaba de trazer aí, que entra na sala de aula oprimindo todo mundo. Então, é muito bacana a pedagogia sistêmica, porque apesar da forma de ministrar o conteúdo dentro da escola, ela não entra para negar aquilo que já está, mas ela entra para contribuir com o funcionamento dessa escola e com a libertação desses professores para um olhar para além de tudo que existe, né? E trazendo uma harmonia maior nesse sistema. E aí sim poder mudar. Porque ideias mirabolantes e maravilhosas, é óbvio que tem muitos estudiosos maravilhosos, mas a resistência e a dificuldade em praticar é muito grande, né, o Kelly? Isso que você falou me remete a uma questão. Quando eu dou aula... que bonito aqui. Só pra gente... A dona... Tá aqui, ó. Já tem pergunta. Trabalhei 31 anos na zona rural e como aprendi com os alunos. Olha que linda, né? Mas aí era porque ela colocou aí algo que eu acho que é muito bonito, faz parte agora. Pode continuar, Kelly. Desculpa. Depois eu vou dar aqui uma respostinha, que eu já vi que tem pergunta. Eu tô tendo acesso aqui às perguntas de vocês. Tá, só boa noite a minha mãe, que entrou na live, a Gessi, que entrou na live, Carmina, que deu boa noite pra gente. Sim, eu vi. Eu dei até um tchauzinho assim, interromper na fala. Muito boa feliz. Boa noite, Deise, maravilhosa. Gente, obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas de vocês. Mas só para te falar uma coisa. Hoje, depois de tantos cursos que eu fiz o curso com a Mariane Frank, que é quem começou esse movimento da pedagogia sistêmica. E no livro dela, a primeira coisa que ela fala, que ela pede para os alunos, é porque muitos alunos, como ela é alemã, ela deu aula para muitos alunos que vieram de outros países refugiados. Olha só que interessante. Eu adoro fazer essa analogia com o Brasil. Nós recebemos
nossa primeira escola aqui no Brasil, ela foi jesuíta. Ela foi para catequizar os índios. Ou seja, ela foi impositiva. E se você for dar uma olhadinha, ainda é um pouquinho de uma escola impositiva. Você precisa aprender, né? Então, assim, quando a Mariane Frank traz essa questão das pessoas que vieram de fora, e aí eu venho para Angélica Oliveira, que eu amo. A Angélica Oliveira, eu fiz um curso com ela, assim, que mudou a minha vida. Ju, a gente precisa atualizar esse workshop. Tô cheia de novidade. E aí, Precisa chamar esse povo para vir junto com a gente. pois é, aí a Angélica, ela traz as cores do conhecimento. A Angélica já traz um outro movimento. Assim como a Imensa Vida, que já traz um outro movimento da pedagogia. Aí eu juntei tudo num curso. Eu falei, todo mundo tinha que ter acesso a um pouquinho de cada coisa. Isso que você traz é extremamente importante, por exemplo, quando a gente começa a dar aula sobre a época da escravidão no Brasil. O que a pedagogia sistêmica traz? Ela traz esse momento com muita honra a todos aqueles que sofreram, a todos aqueles que passaram por isso. Porque, assim, quando a gente trata na pedagogia sistêmica, a gente chama um professor de história, de geografia e fala assim: olha, esse não é um movimento comum. Esse não é uma historinha que você conta. É um movimento de muita honra. Então a gente precisa honrar aqueles que vieram, aqueles que batalharam, aqueles que trouxeram toda uma estrutura para o Brasil. Então, quando eu dou aula para esses alunos de pedagogia sistêmica, eles falam: nossa, é extremamente isso. Aí, recentemente, eu recebi, recentemente não, foi dia 19 de abril, a gente já estava na pandemia, e alguns alunos da pedagogia sistêmica mandaram fotos dos próprios alunos vestidos de índio, trazendo toda aquela reverência, aqueles que vieram antes de nós. E aí eles falaram: Kelly, foi um movimento que mexeu com a família inteira. Então, eles me trouxeram muitos depoimentos interessantíssimos. O que a pedagogia sistêmica faz não é nada demais. Ela só pede o reconhecimento e o respeito com a história daqueles que vieram antes de nós. Então, quando a gente fala da pedagogia sistêmica, a gente fala de reverência aos antepassados. A gente fala de trazer um pouco dessa modificação. Então, se era, como você falou, se era assim antes, uma educação ali no giz, ou como minha mãe fala, adoro. Minha mãe fala assim, o cuspe giz, hoje a gente adoro essa frase da minha mãe. A gente já traz uma outra educação, uma educação voltada para o todo. Então, a pedagogia sistêmica, adorei nosso título hoje, né? Uma ponte entre a família e a escola. Então, se a gente fala de pedagogia sistêmica, a gente fala assim: graças à família dos meus alunos, eu tenho a quem ensinar. Se eles não confiassem a essa escola, a esse ensino, a gente não tinha quem ensinar. Daí você vai e me manda esse texto maravilhoso que fala: tô com saudade de tudo que eu reclamava. Então, assim, a pedagogia sistêmica, ela traz um novo olhar, ela traz um olhar de gratidão, ela traz um olhar de honra àqueles que passaram ali antes. Ela traz principalmente um olhar para aqueles professores que iniciaram o processo de educação na minha escola. Aqui na Bahia, Ju, a gente tem um lema, né? A gente fala assim: antes de você chegar, era tudo mato. Então, hoje você já pegou o mato mais cortadinho, né? Uhum. Então, eu gosto de usar isso aqui. Eu falo, gente, graças a esses professores que vieram antes, a gente tem estrutura hoje. Eu tive a oportunidade incrível de fazer esse workshop com com vários professores. Foram 51 professores. Quando a gente organiza, né?
por data de nascimento, data de entrada nesse sistema. Ficou o professor de matemática mais antigo da escola, o primeiro professor, de frente para o último professor de matemática. E esse professor de matemática foi aluno desse primeiro professor. Que lindo, nossa. E foi um movimento que, quando a gente organizou, esse último professor que entrou no sistema, ele teve a oportunidade de agradecer e reverenciar esse primeiro professor de matemática, que quando chegou naquela escola não tinha nada. E esse último, que foi aluno desse, falou assim: graças a você, hoje a educação para mim é mais leve. Então, assim, eu consigo trabalhar com mais recursos. Quer dizer, eu tenho até um ar-condicionado na minha sala. Na sua época tinha só a janela. Então, assim, eu te agradeço por tudo. Então, o movimento da pedagogia sistêmica é mais ou menos assim, para vocês que estão aprendendo agora. É agradecer aqueles que vieram antes. Isso faz tanta diferença, te dá condição de seguir fazendo diferente, né? E reconhecendo a importância. É engraçado que lançou uma época, eu não lembro de que ano que é, aquela propaganda que tinha uma musiquinha que falava que por trás de todo profissional tem um professor, né? E eu sou muito chorona, então na primeira ou segunda vez que eu vi esse comercial, eu chorava, porque eu tenho uma ligação, minha mãe, né, fez uma época, deu aula também, e minha mãe sempre falou muito bem, e a gente sempre gostou muito de estudar, de aprender coisas novas. Então, é muito, na verdade, eu em especial brigava com os livros, né? Diz a minha mãe que eu falava: esse livro não sabe nada, isso aqui não tá certo, né? Eu que estava certo, enfim. Mas do nosso jeito, a gente sempre gostou de aprender alguma coisa nova. E eu acho muito bonita a pedagogia, né? Tive com 18, quase 18 anos, eu, na virada, né, no ano de 1999 para o ano 2000, eu no SESI, foi lá em Maceió, eu fiz eu ficava recepcionando num grande congresso de educação que teve lá em Maceió, eu morava em Alagoas na época, falando como seria a educação para o ano 2000. Eu nunca mais fui convidada para recepcionar evento nenhum da agência, porque eu chorei o tempo inteiro, né? Então eu tenho um horror, né? Maior mico do tempo, mas assim, eram temas que realmente encantavam, sabe? Então, eu acho que a educação, ela transforma e deve continuar evoluindo, e para evoluir, ela precisa encontrar a beleza do todo o processo que foi, para poder seguir realizando tantas coisas belas como ela vem realizando, né, Kelly? Porque o teu workshop, por exemplo, nós trabalhamos muito, nós divulgamos muito, mas percebemos a resistência, a dificuldade do novo, de se abrir para isso, né? E foi extremamente transformador para mim enquanto mãe, entender qual era o meu papel na educação do meu filho e entender qual a postura que deveria existir do professor e da escola e respeitar essa história também, né? Uhum. A grande questão da resistência, ela tá ligada com uma coisinha, que é o hábito de reclamar, é o hábito de julgar. Julgar, dizer, apontar os erros de quem veio antes é muito fácil. Então, todas as vezes que a gente julga e aponta os erros de quem veio antes, a gente não tem força para uma coisa nova. Então, por isso que a educação, em alguns lugares, ainda não deslanchou. Porque o que acontece? Aqueles que deveriam fazer algo novo, eles até sugerem, mas eles sugerem da forma errada. Ou seja, julgando tudo aquilo que aconteceu antes. Vou dar um exemplo. Recentemente atendi pessoas em eleição de reitor. Recentemente, não, já tem um tempo, bem antes da pandemia. Então, assim, estava lá, eleição de reitor. Então, o que que acontecia? A eleição estava baseada, pautada no que o outro tinha feito de errado.
Muito fácil, né, Ju? Ah, esse reitor errou nisso, então eu vou consertar assim. Não, graças a esse erro, você tem a oportunidade de trazer essa novidade. Então, quando a pedagogia traz essa pequena modificação de você olhar para tudo como foi e falar assim, graças a isso tudo, eu consigo fazer diferente. Muitos professores, enfim, na verdade, eu não vou dizer professores, mas pessoas ligadas à educação, elas ficam assim: como assim? Quer dizer que o pedagogo que estava aqui antes, que fez isso e isso de errado, ele estava certo? Não. Ele fez o que ele deu conta de fazer. Se ele não. Para você poder acertar. Graças a isso que ele não fez de bom, você tem a oportunidade de fazer melhor. Então, quando a gente vem com essa transformação, pega na resistência. Quer dizer que eu não vou poder ficar falando mal. Não. Graças a isso, você fez isso de bom. Entendi? Então, isso pega muito na resistência, na vontade, que é o que a gente falou mais cedo, do ego. Eu que fiz. Eu que fiz essa obra. Eu que executei tal coisa. Eu que modifiquei a grade do curso. Eu que disse que, tá, para você modificar a grade de um curso, alguém precisou ter feito a primeira grade. Quem foi esse primeiro? Graças a ele, você conseguiu fazer isso. Aí vai um pouquinho lá na resistência. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é mais ou menos assim que funciona. A gente precisa desse reconhecimento, é aquilo que eu falei, que para certas pessoas ainda não precisa ser reconhecida a sua importância, mas tem que ser super importante, né? Melhor que o outro. Então, aí parece uma coisa. E aí vem a questão do workshop que a gente fala como é importante vivenciar, né, o Kelly? Passar pelo processo, porque só vivenciando que a gente percebe esse campo quântico de consciência. Porque quando a Uhum. gente fala assim, eu estou criticando, ou então eu não critiquei, mas eu vou fazer melhor. Quando você emana essa energia, você já tira a sua própria força. Porque inconscientemente, você sabe que precisa honrar quem veio antes. Porque a gente sabe que não é fácil tomar decisões, a gente sabe que não é fácil dar a cara para bater, para fazer muita responsabilidade. Então, Uhum. toda coisa, tudo que se começa e tudo que se pega para fazer, você lida com seres humanos, você lida com probabilidade de dar certo e dar errado, e você lida com o seu próprio humano, que tem as suas inseguranças, tem os seus contratempos da sua vida, que nem sempre o projeto que você fez vai sair exatamente como você quis. Então, quando a gente. Isso tudo é uma questão de ego, e quando a gente descobre que a gente precisa honrar e que é necessário, parece que, vou ficar honrando quem passou, isso não tem muito sentido, porque o campo morfogenético é uma descoberta, entre aspas, um pouco que parece muito nova, mas já é do século passado já, né? Já foi estudada, já vem sendo estudado há bastante tempo, mas a gente não é palpável, né? Então as pessoas falam assim, como assim esse campo atua? Como assim? Que campo é esse? Esse negócio de campo é espírito, é não sei o quê. Não, a gente tem um campo de consciência comprovado por experimentos, né? O Rupert Sheldrake, que é um dos principais, que se une ao Bert, né? Para falar sobre isso. E o nosso tempo já está acabando, mas aí, não sei, Kelly, né? Já tem quase uma hora que nós estamos aqui. Sério? Se você quiser deixar aí uns 5 minutinhos para você responder alguma pergunta, se o pessoal É. aí quiser perguntar, né? Mas Uhum. para fechar e deixar você fechar, falta aí 2 minutos para 7h40, então nós vamos para 7h50, que vai faltar. Eu acho que o Insta deixa 1 hora para a gente falar. Então, só Eu... para concluir, eu penso que a gente precisa começar a pesquisar, já que, como você disse, eu entrei, será que isso é verdade? Será que isso funciona mesmo? Penso que a gente precisa dar uma forçadinha nessa resistência, para romper com essa resistência e experimentar, né? E ver o que é isso. Só Né? para Como pode melhorar? Né? responder, como pode melhorar? Só para responder uma pergunta da Danda, assim como, só para complementar o que você está falando. Ela falou assim: hoje em dia está na moda diagnosticar criança que está sendo criança.
essa preocupação causada pelo julgamento de outros. Deixa eu só te falar uma coisa, Danda. Assim como tem o julgamento de criança agindo como criança, tem o julgamento de criança agindo como adulto. Essa criança está totalmente a serviço da família dela. Assim como quando não é visto quando criança, é visto como adulto, adolescente adulto. E você vê que interessante. Ontem eu tratei uma criança com TDAH. Essa criança, ela veio com o diagnóstico de um professor que falou assim: essa criança tem problema porque ela é muito hiperativa. Levou para a pedagoga, aí a pedagoga falou: deve ser TDAH. Aí a mãe falou: pera aí que eu vou levar para Kelly. Quando chegou na Kelly, que tem a abordagem sistêmica, só para vocês terem uma ideia, o TDAH é falta do pai. Então, os pais estavam se separando. A mãe falou: não quero mais a presença do meu ex-marido em casa. A criança começa a ficar agitada em sala de aula para dizer assim: mãe, olha para o meu pai. Então, quando ela veio, eu falei assim: então, como é que tá o pai da criança? Não, não existe pai, ele não tem pai. Eu falei: como que ele não tem pai? Tem pai sim, cadê o pai dessa criança? Antigamente, com todo respeito, minha mãe falava, "Ué, mas é filho de chocadeira? Não pode, né? Não existe isso, né? Tem É, sempre que olhar para o pai e para a mãe. Não tem muito. como, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro da pedagogia sistêmica, a gente trabalha basicamente com a inclusão do pai, do homem, do pai. O pai, por exemplo, é responsável pela descalculia. Criança que não sabe somar pai e mãe geralmente tem problema com matemática. Daí, quando a gente começou a fazer isso hoje de manhã, ela me mandou um áudio e falou assim: isso é bruxaria. Eu falei: não é bruxaria, não. Pelo amor de Deus, respeita meus anos de estudo. Não é bruxaria, não, brincadeira. Nada contra as bruxarias. Mas assim, eu falei: olha, né? Mas assim, Incluindo todo mundo, inclusive a exato. bruxa. Quem Isso não é? Isso é a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica faz com que a gente encontre a força do pai e da mãe em cada aluno. Se a gente só olha para a mãe do aluno, a gente não vê o aluno. Se a gente não olha para o pai do aluno, a gente não está vendo ninguém ali. A gente precisa somar. E aí existem muitos diagnósticos onde a gente consegue, com intervenções bem simples, resolver essa questão, tá? Estou vendo aqui, Ju, muito comentário sobre aqueles professores bem autoritários. Gente, geralmente professores autoritários têm problema com a mãe. É importante olhar para isso, tá? Vocês que conhecem algum, manda pra gente, né, Ju? Fazer constelação. Vou mandar. Na verdade, gente, a gente fala, né? Quando a gente constela, abre, amplia. Mas nós só fazemos, né, ô Kelly, mostrar. O caminho vai ser trilhado por cada um. E às vezes, quando você chega já em desespero, que você vê, você consegue transformar aquilo que parecia não ser transformável. E aí por isso parece bruxaria. Mas é porque tudo que vem à luz, tudo que você consegue olhar e entender é mais fácil de lidar. O problema é que muitas vezes todos esses conflitos estão no nível inconsciente. E até porque aquilo que nós viemos vivendo, né, nas transformações sociais, existe aqui uma busca pela valorização da mulher em detrimento da valorização do homem. E aí isso está transformando as relações entre pai, mãe, né, esposa e marido, de uma forma a prejudicar no nível inconsciente essa criança, e aí isso vai estourar lá na escola, que ela hoje as crianças e sempre, né, desde que ela surgiu, né, e eles começaram a frequentar, passa um tempo muito grande e é lá que a bomba vai explodir e que está relacionada ao ir para a vida, né, que é o pai, né, e tudo mais, essas relações. Enfim,
Ju, encontrei sua alma gêmea. Ah, eu também amo muito essa pessoa, você não tem noção. Tanto que outro dia eu Obrigada. tive oportunidade com ela. Foi mesmo. É, que bom. Então, eu acho que é essa busca que a gente precisa, né, Kelly? Vamos, então, imaginando aqui se tem mais alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa. Podem perguntar, tá? Gratidão quem está dizendo aí, olha lá, Kelly. Mando para vocês um ótimo, gostei. Ah, Aí, ó, tô vendo aqui. Gente, a pedagogia sistêmica, eu só queria dizer uma coisa: não modifica a estrutura do sistema, ela não modifica a estrutura que você já implementou na sua escola, na sua faculdade. Ela modifica a sua postura. Sabe quando o diretor te chama e fala assim: mãe, deve estar acontecendo alguma coisa em casa, porque seu filho está muito. Isso é fofoca sistêmica, o diretor não precisa ficar sabendo de nada. Ele precisa olhar e falar assim: graças à sua escolha por nós, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. E o seu trabalho em casa é seu. Porque os alunos, eles acreditam fortemente que os pais, os professores querem interferir na educação dos pais. Quando o professor quer interferir na educação que os pais estão dando para esse filho, o filho responde de uma forma muito agressiva. Então, aí é que surge um problema, entende? Então, assim, quando você, professor, ou diretor, coordenador pedagógico, seja lá quem for, olha e fala assim: esse menino devia ser mais educado. Esse menino vai piorar. Então, na hora que você olha e fala assim, ele deve ter os pais certos para ele, porque eu tenho os pais certos para mim, aí deixa, distancia. Mas se você que trabalha em alguma escola, instituição de ensino, ainda acha que você tem os pais errados para você, quando você entrar em sala de aula, você vai achar um monte de gente que também acha que tem os pais errados. Aí dá problema, percebe? Aí é a hora que todo mundo fala assim, gente, educação é muito difícil. Porque no fundo, no fundo, também acha que os pais não deram a educação necessária. Pergunta que é quando será a próxima? a gente pode marcar. Acabando essa, tem mais uma. E aí depois a gente marca aquele. Quem sabe, Kelly, você monta um workshop e a gente faz esse workshop à distância. Pois é, online. O Né? Monta para nós. pessoal tá me cobrando Online. a versão online. É porque você sabe, né, Ju? Agora você falou assim, gente, experimentar o campo é rico. Sim. Então, assim, eu amo experimentar o campo. E no online, a gente acaba não experimentando o campo. A gente fica no, né, nas ideias, nos insights. Enfim, eu adoro. Mas eu vou me organizar para fazer um workshop online para todo mundo. Para vocês que querem saber mais sobre a pedagogia sistêmica. Que é uma imensidão, assim, muda muito. Confia em mim. Eu fui muito São Tomé. Não, eu vou experimentar. Ah, deixa eu ver se eu consigo enxergar os meus alunos através da força deles. E deu super certo. Tive alunos, Ju, que saiu de 3 em raciocínio lógico, né, que era matemática, que eu dava aula, para 10 por causa de uma modificação. Quando eles vinham e diziam assim, professor, eu tenho dificuldade com matemática. Então eu falava assim, eu estou aqui para ensinar todos vocês de forma igual. E eu sinto que você é capaz de fazer isso aqui. E eu vejo a sua força. O que é ver a força? Ver o pai e a mãe sem julgamentos. Ali representados naquele aluno. Então, esses alunos tinham uma outra postura. Mas existem professores que falam, você vai ter que estudar 8 horas por dia, não sei quantas horas, você lê. Toda dica, né? Sim. Então, quando você fala, você tem os pais certos. Fica no campo material, no campo das ideias, sem o conhecimento do campo quântico de consciência, né? Verdade. Então, você pode ampliar esse teu nível de consciência. Você pode acessar essa consciência
aprender a neutralizar a tua postura diante desses pais, honrando sem julgamento, né? E trazendo para você aquilo que é o meu. Tá baixo o meu áudio, pessoal? Alguém mais achando o meu áudio baixo? Mas enfim, estamos acabando. O Instagram vai nos cortar daqui a pouquinho. Gratidão, vamos acabar então. Eu acho que conseguimos fechar. Foi um grande prazer, Kelly, ter você aqui. Hoje, obrigada. Uma alegria. Obrigada pelo seu tempo que eu mandei. Você prontamente mandei o convite, você prontamente disse sim, né? Com muito carinho. E assim, eu fico muito feliz. Você foi aquela pessoinha que surgiu tão meiga, tão querida e que faz parte assim de um jeito muito carinhoso no meu coração e sempre fará, tá bom? Hoje, E assim que acabar essa pandemia, nós vamos fazer um workshop daqueles aqui. E vamos fazer mais live para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre a constelação e a pedagogia sistêmica, tá bom? Ó, um beijo. Obrigada demais pelo convite, viu? E, de repente, depois dessa pandemia, na Vitrice, Pedagogia Sistêmica. Então, vocês fiquem ligados aí nessa parceria maravilhosa. Isso aí, que é muito bom Muito te receber obrigada. sempre, tá? Vovó, obrigado a todo mundo que Gente, esteve obrigada. aí, Mãe, tá? tia, obrigada. Obrigada demais. Carla, obrigada. Paty. Ai, gente, vocês que entraram agora. Mundo. Já vai ficar gravado. Pelo menos se o Insta deixar, eu vou gravar. Tá bom? Pronto. Um Esse... beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.